Que a paz de Deus, que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva agora e eternamente. Eu pedi a mentora na casa, a doutora Patrícia Bacelar, com Dona Maria Cláudia Martins, para retornar os estudos mediúnicos junto com vocês, com novos temas, novas visões na área científica e também na área religiosa, para a gente tirar algumas dúvidas também relacionadas à mediunidade e assim sucessivamente. Quem não me conhece, o meu trabalho, na verdade, deve entender que, primeiro, eu não deixo que nenhum médium interfira no meu trabalho, quando eu estou incorporado com ele. Eu trabalho assim, sobre diversos temas, sem que o médium tenha conhecimento do que vai falar. Não é preciso buscar no arquivo dele. O arquivo tem que ser meu. Entendeu? Alguns temas abordados nos últimos anos, através da mediunidade do próprio médium, são assuntos que estão relacionados com o mundo espiritual. Vocês não irão encontrar em livro nenhum. O nosso problema. Porque não é um médico que está trazendo informação. É um espírito. E essas informações, elas são bastante atualizadas. A gente pode dizer até que informações que estão acontecendo agora, no momento, no plano espiritual, nós estamos trazendo. O último tema que eu fiz domingo passado, evolução alimentar, por exemplo, no curso de medicina espiritual, aquilo fica bem visível, bem claro, que a atuação é minha. Porque quando eu falo do princípio alimentar em um mundo primitivo até os dias atuais de hoje, o médico não tem conhecimento disso. Então, a gente traz aquilo que a gente estuda para reforçar a doutrina espírita. No dia 4 de setembro de 2013, no plano espiritual, se reunia diversos mentores espirituais para a gente discutir, junto com eles, a questão relacionada ao movimento espírita e os títulos que estavam dando aos palestrantes em tribuna. Nesta reunião com esses mentores, ficou bem claro que tudo estava sendo falado, menos uma coisa: humildade. Não estava sendo divulgada de nenhuma forma. Essa mensagem que eu vou ler para vocês, antes de nós iniciarmos, vocês vão entender claramente os objetivos que esses espíritos chegaram quanto à questão do uso da tribuna, quanto à questão do uso do estudo mediúnico, de seminários e conferências. Vamos ver a mensagem para a gente fazer a nossa palestra. O espiritismo e o profissionalismo. Eu fiz um resumo nessa mensagem de 4 horas de reunião com mentores espirituais. A conclusão que todos nós chegamos com relação ao espiritismo e o profissionalismo. O espiritismo, dentro de sua simplicidade, traz o ensinamento do Evangelho de Jesus, o médico dos médicos. Primeiro, os espíritos davam valor a seus títulos quando estavam na Terra. Os títulos só pertencem a espíritos que estão ligados à matéria. Para os espíritos evoluídos, pouco importa esses títulos, já que não temos profissões, nem no plano material, nem no plano espiritual. O nome que adotamos é como uma referência de uma bibliografia relacionada ao assunto que iremos abordar. Pouco importa que nos chames de doutores ou pelo nosso próprio nome. Agora, o que nós não podemos é profissionalização do movimento espírita com títulos acadêmicos que não têm nenhuma relação com o Evangelho de Jesus. Se um médico da Terra vai falar sobre medicina, deve, todavia, ser apresentado como médico.
Mas se o tema for fora dos meios acadêmicos, não devemos profissionalizar as tribunas, os estudos mediúnicos e as conferências. O referendado senhor Allan Kardec era professor, mas não colocou esse título nas capas dos seus livros da codificação. Lembramos que na época de Jesus existiam os doutores da lei, mas que na verdade foram os que mais perseguiram Cristo. Devemos também observar que existe numa plateia pessoas humildes que desejam entender o Evangelho de Jesus. Por isso, termos palavras de difícil entendimento é falta de humildade do palestrante. Nem todos querem saber de qual faculdade você saiu. Querem ouvir a palavra consoladora. O Cristo no Sermão da Montanha falou para sábios e humildes e todos compreenderam a sua mensagem. Expositor, você não é Jesus, mas deve ter sempre humildade. Coloquei aqui uma referência. Médica espiritual, doutora Cristina Santos. Ou me chame quando você desejar. Fique à vontade. Foi o final da mensagem. É impressionante que quando nós vamos debater esse assunto com espíritos de ordem elevada, ou muitas vezes com mentores espirituais, o que nos assusta é que esta doutrina prega a humildade, não é isso? Que essa doutrina prega o amor. Se essa doutrina prega a humildade, prega o amor, por que expositores estão se apresentando em rede trajados de acadêmicos formados? Olha, as coisas elas são desviadas tão facilmente que a gente não percebe o erro que nós estamos cometendo. Porque, na verdade, quando eu coloquei essa psicografia e conversei lá dentro, eu disse ao pessoal, eu nunca vi um pastor vestido de acadêmico, nem tampouco um padre. Não vi. Mas por que nós que somos a humildade, que pregamos o Evangelho de Jesus, vamos sair em rede, trajado de universitário? Imagine vocês. Universitário. E depois vai falar de humildade. Será que as coisas não estão um pouco confusas dentro do movimento espírita? Será que as pessoas não estão pegando seus títulos e colocando acima da doutrina espírita? Está assim. E como está? Porque nós temos como base um espírito chamado Espírito da Verdade. Esse espírito, porém, é dito pelos espíritos superiores que era a representação de Jesus na Terra. Na elaboração de todos os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, esse espírito traz diversos espíritos para dialogar sobre humildade, benevolência, caridade e amor, para formar um Evangelho, para que esse Evangelho fosse o guia de todos, para que esse Evangelho fosse propagado com diversas visões e opiniões de espírito, inclusive o Espírito Emmanuel participou também dessa passagem no Evangelho, e outros espíritos. O que a gente não dá para entender, na verdade, é quando você começa a pregar uma coisa e faz outra. Isso é muito complicado, principalmente para os opositores encarnados, que estão observando passo a passo dessa doutrina. O que nós estamos fazendo é o seguinte: estamos fazendo uma coisa sem se preocupar que existam opositores, estudando tudo que a gente faz, observando tudo que a gente diz, e na verdade o falar, o trajar, ele exerce uma grande influência, sabe aonde? No número de adeptos da doutrina espírita. E se de repente aquele adepto está aí, sentado, ouvindo uma palestra, e eu vejo isso muitas vezes, o expositor, ele não apresenta o trabalho, ele apresenta o currículo do expositor. Olha, eu vejo explanação em que passam 5 minutos falando do currículo do expositor.
Isso é impressionante. E, na verdade, quando o expositor ele vai fazer a sua exposição, bom, fica muito a desejar. Eu pergunto a vocês, quando se procura o Espiritismo, se procura a sua profissão ou se procura a sua consolação? Se procura a sua consolação. Quem entrar por aquela porta ali, se tiver uma médica atendendo, uma médica material atendendo, dentro das suas funções, aquele paciente chamará ela de doutora, ele está certo. Ele não está errado. Entendeu? Ela está dentro das funções dela. Mas o que é que tem a ver um currículo no atributo? Diga mesmo. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma vaidade muito grande que nós estamos observando. Com isso, o que é que está acontecendo na verdade? As pessoas mais humildes, quando observam o currículo, não conseguem acompanhar a linguagem do palestrante, pessoal. Tem palestrante que ele vai estudar o dicionário, palavras dificílimas para falar numa palestra. Mas que utilidade terá isso para o movimento espírita? Me diga mesmo. Eu vou ouvir uma palestra com o dicionário na mão? Então eu vou ter que pegar um dicionário e começar a observar. Olha, cultura é necessária no Espiritismo, eu concordo, é necessária. É necessária sim. Agora, cultura com humildade, aí sim, se torna uma cultura equilibrada. Então, quando nós fizemos uma reunião no Maria Cláudia Martins, a gente começa pelo núcleo central e reunimos todos os expositores. Vamos conversar. Olha, expositores, por favor, de estudo mediúnico, de palestra, esqueça título acadêmico. Aqui dentro não. Esqueça. Se você estiver atendendo dentro de um consultório, dentro do Maria Cláudia, doutora Socorro, fisioterapeuta, eu vou chamar de doutora Socorro, porque ela está atendendo fisioterapia. Entendeu? Então, se de repente eu chego para a doutora Ana Rosa atendendo pediatria, eu vou atendê-la como pediatria. Eu vou chamar ela de doutora Ana Rosa. Se eu chegar para outros médicos que se encontram ali trabalhando dentro das suas funções como voluntário, em respeito, eu tenho que me dirigir a eles dessa forma. Agora, eu vou botar um médico para fazer uma palestra sobre a vida de Jesus. Aí começa. Olha, doutor fulano de tal, ele tem formatura nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Alemanha. O que é que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Me diga mesmo. Será que isso vai embelezar mais a palestra? Ou se isso vai enfraquecer ainda mais o movimento espírita? Lembramos perfeitamente que o obsediado é cheio de preconceito. O obsediado ele é. Porque se ele está ali ao lado com espíritos perturbando a cabeça dele, quando ele sentar ali onde estão vocês, aquela entidade vai se aproximar e dizer da seguinte forma: aquele palestrante é melhor que você, está vendo? Ele vai começar a atuar sobre o paciente. Agora, eu concordo, quando eu coloco na palestra aqui, se de repente eu coloco aqui uma palestra pública relacionada à área de odontologia, eu vou chamar ela de médica na palestra, porque é a área dela. Eu concordo plenamente com isso. Seja a área de ginecologia, seja a área de pediatria, olha, quem vai falar aqui é a doutora fulana de tal. Ela vai falar sobre pediatria. O que a gente não entende, como é que escolhe determinados temas e apresenta a pessoa que não tem nada a ver com aquele tema que vai ser falado, pessoal. Isso está assustando os adeptos. A verdade é essa. Está assustando mesmo. E a gente sabe que hoje em dia, tudo que nós, do movimento espírita, nós proporcionamos negativamente, outras religiões sabem o que vão fazer? Elas vão se apossar daquele defeito. Ela vai trabalhar esse defeito e vai perguntar àquela pessoa: você veio de onde? Ah, eu vim de um determinado centro espírita kardecista. Olhe, teve um palestrante lá que passaram 1 hora só para ler o currículo dele.
Aquele outro religioso vai dizer, aqui não tem currículo não, meu irmão, tem Jesus. Senta aí para a gente conversar sobre ele, veja a proposta. Então, em tudo que vocês que fazem exposição do trabalho, for fazer dentro de hospitais espirituais, tenha bastante cuidado com isso. Nós lançamos o alerta. Então, o que acontece? Eu não posso fazer uma conferência de pessoas que eu vou ter um público misto, de diversas classes sociais, e de repente eu vou promover a profissão daquela pessoa. Eu não posso fazer isso não. Está existindo também uma discriminação enorme, que nessa reunião feita com os mentores espirituais, nós não concordamos de jeito nenhum com isso. Quando existem pessoas dentro do movimento espírita, diz o seguinte, olha, o melhor médico é aquele que é espírita. Eu tenho um médico espírita, eu vou apresentar ele a você. Olha, eu não posso fazer essa classificação não, de jeito nenhum. O psicólogo espírita, o psicólogo católico, o psicólogo evangélico, todos dois se formou na mesma faculdade. Não existe duas medicinas de nenhuma forma. Por que eu estou dando essa classificação? Eu estou fazendo o espiritismo dos profissionais competitivos, aí daqui a pouco vão dizer, o melhor advogado é o espírita. Sabe por quê? Porque ele conversa com o além, e o além traz toda a causa resolvida. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós fazemos parte de uma religião, que essa religião é para consolar e atrair o público a esse estado de reforma moral. Mas quando eu dou uma classificação, eu estou começando a complicar toda a estrutura que os espíritos superiores deixou na questão da codificação espírita. Eu estou deixando a desejar. Porque se de repente eu começo a rotular que os melhores profissionais são os espíritas, os consultórios irão fechar. Quando uma pessoa chegar na emergência, vai perguntar, a senhora é doutora espírita ou não? Ah, não sou não, então não quero. Eu quero uma doutora espírita. Porque essa doutora espírita é melhor do que a outra. Muitas coisas se fazem que não é corrigida. Quando a gente começa a corrigir, muitas pessoas podem até não gostar, mas a verdade é verdade. Nós não podemos mudar essa verdade, onde nós estamos observando que existem pessoas que estão sendo aí discriminadas. Por quê? Se de repente eu apresento um psiquiatra, veja como a coisa está. Ele é espírita ou não? É não, quero não. Eu só quero um psiquiatra espírita. Se ele não for espírita, eu não quero. Como é que eu posso dividir a medicina material? Os hospitais espirituais, eles não tomam essa postura não, de jeito nenhum. Porque quando eu estou atendendo os pacientes, eu respeito a médica, que não é espírita, ou pode ser até um doutor ateu, eu vou respeitá-lo, porque ele pode ser um grande médico que esteja ali. E esse médico que está ali, ele tem que ter toda a garantia de respeito, de ética dos espíritas. Nós não podemos de nenhuma forma dizer que um é bom e que o outro não serve, pessoal. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que isso pode existir? Então, se a gente começa a entrar nessa faixa vibratória, movimento espírita, a medicina material, os conselhos regionais de medicina, o Conselho Nacional de Medicina, vai chegar um momento de tomar uma providência. Entendeu? Aí nós poderíamos dizer, eu estou sendo perseguido pelo conselho. Mas você está sendo perseguido porque as colocações que você está fazendo dentro da sua seara está equivocada. Não é para fazer isso não. Nessa passagem aqui da mensagem que eu li, eu coloco também uma coisa interessante. Senhor Allan Kardec. Observem que no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo que está aqui, aqui está escrito Allan Kardec ou Professor Allan Kardec. Não está, pessoal. Até nisso os Espíritos pensaram. Porque se de repente
o Espírito de verdade pede para ele adotar o nome professor, então esse termo professor seria único. Seria um termo único. Seria um termo de uma sabedoria isolada dele. Esse termo não foi adotado, apesar dele ser professor. Ele era professor, não foi adotado. Se os espíritos não adotaram essa postura, como é que de repente eu posso adotar uma postura de classificação profissional espírita? Imagine vocês, como a situação é séria. Classificação profissional espírita quer dizer que aquela pessoa, se for um médium inspirado, se for um médium bem conduzido pelos espíritos moralizados, ele nunca vai chegar a uma tribuna porque ele nunca passou por uma faculdade. Será que isso é justo? Isso não é justo de nenhuma forma. Se a doutrina espírita veio para todos, eu não posso classificar grupos. Vamos esquecer isso aí. Eu não posso classificar grupo de jeito nenhum. Então, essa ideia do profissionalismo dentro do espiritismo, ele já virou epidemia mundial. Não é só aqui no Brasil, não. Os países que têm movimento espírita, todos eles estão adotando a mesma postura. Olha, eu acho que muitas vezes, muito espírita, ele tem que passar por tratamento psicológico. Porque isso aí é baixa estima. Tenho certeza disso, isso é baixa estima. Sabe por que é baixa estima? Porque se de repente você está pregando o que você deve pregar com relação aos ensinamentos doutrinários, e de repente você quer que lhe dê uma classificação para que as pessoas saibam dessa classificação sua, algum problema de complexo de inferioridade deve ter dentro de si. Uma coisa que se tem. Não é normal. Porque se sentasse diante de uma psicóloga e se expressar, é o seguinte, doutor, olhe, é porque eu tenho uma estima muito baixa. E eu quero que na tribuna passe o meu currículo inteiro, porque eu fico mais inspirado. Será mais racional fazer isso, palestrante, do que você comprometer a doutrina espírita de todas as formas, de toda maneira, porque você está sendo ali uma pessoa injusta com as pessoas que querem lhe ouvir. As pessoas não estão em busca de título de ninguém. Quando eu classifico aqui, olha, sobre métodos espirituais, pouco me importa, doutora Cristina Santos, entendeu? Porque, na verdade, você já viu espírito com carteira profissional assinada? Não viram? Então, se espírito não tem carteira profissional assinada, nós também não temos esse título. A gente usa esse título como uma classificação para representar a medicina espiritual. Nada mais do que isso. Mas se um paciente meu entra ali e diz: Cristina Santos, eu posso falar com a senhora? Pode? Se sente? Eu vou dizer: ei, espera aí, doutora Cristina Santos, hein? Eu não posso passar essa referência. Primeiramente, eu não estou encarnada, estou desencarnada. Primeiramente, eu não tenho nenhum título acadêmico. Espírito não tem título acadêmico nenhum. E se eu fizesse isso dentro de um consultório espiritual, eu estaria completamente errada e equivocada. E poderia até me questionar meu estado evolutivo. Porque não é do perfil de Bezerra de Menezes, não é do perfil de André Luiz e muitos outros médicos, como o Dr. Fritz, exigir que um paciente ele chame de doutor. Não é do perfil desses espíritos, não. Então, quando a gente vê essa relação de paciente para médico encarnado, é outra coisa. Tem nada a ver. Esse médico encarnado, ele tem um registro profissional. Esse registro profissional é comprovado. Ele trata do paciente, ele conversa com o paciente, ótimo, tudo bem, está tudo correto. Agora, o que a gente não entende é que isso virou-se uma questão tão mista. Olha, é juízes, delegados, promotores. Olha, parece um quartel a tribuna. Pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa acontecer? De repente alguém chega numa seara espírita, olha, que vem aí é delegado fulano de tal.
Olha, tenha certeza de uma coisa. Tem obsediado que já fica com medo. Delegado, foi o que eu fiz. E agora? Aquele obsediado vê um monte de coisa na cabeça dele, de ideias, entre o delegado. Imagine vocês, só falta entrar agora com algemas e com a chave na mão. Entre o promotor de justiça. Veja mesmo. Aí eu pergunto a vocês. O sermão da montanha de Jesus era interessante. O discurso popular do Cristo. As bem-aventuranças. Que ele chegava ali e pregava para todos. Quem se encontrava nessa plateia? Doutores da lei, fariseus, saduceus, publicanos. Uma diversidade de sociedade reunida com o mesmo objetivo, ouvir Jesus. A linguagem dele foi simples, mas foi uma linguagem direta. Porque um Espírito Celeste, se ele fosse apresentar o currículo dele, duraria 1 ano para você ouvir. Entendeu? 1 ano para você ouvir o currículo dele. O Espírito Celeste tem todas as formações que você pensar. Mas a linguagem desse Espírito é uma linguagem de expressão simples. E vejam muitas vezes, quando abordavam ele, dizia: tu és o Filho de Deus? Tu dizem. Ele não assumia essa responsabilidade, nem essa postura que aquela pessoa indiretamente estava querendo. Tu dizem. Tu és bom? Não, tu dizes que eu sou bom. Veja tanta humildade reunida no Espírito Celestial. A representação do Evangelho segundo o Espiritismo, com diversas passagens bíblicas representadas. Imagine vocês, vai entrar agora o delegado para falar do Evangelho. Tem necessidade disso? Não tem. Então vamos esquecer, vai entrar o irmão, fulano de tal, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto. Então, para que eu me apresentar como um profissional naquele momento? E existe uma coisa em rede, que é interessante. As pessoas querem convencer a outra pelo título que tem, mesmo ele pregando o Espiritismo todo errado. E ele diz: eu sou doutor fulano de tal. Você está falando com fulano formado em mestrado. Mas o senhor não entende nada de Espiritismo. Entendeu? O senhor tem suas limitações. Ora, como é que eu posso usar uma coisa que eu aprendi na vida material para me beneficiar de assuntos que muitas vezes não chegam ao meu nível de conhecimento na área espiritual? Isso não pode acontecer não, pessoal. Espiritismo é simplicidade, sinceridade e amor ao próximo. Fora disso é vaidade. Muita paz para todos. Vocês estão com perguntas e respostas. Eu queria falar a respeito assim, do livro de Joana de Ângeles, que eu tenho uma coletânea de livros. E a linguagem é muito alta. Né? Aí eu queria ter algum comentário a esse respeito. Nós temos um cuidado enorme quando vamos psicografar. Primeiramente, por quê? Estamos psicografando para leigos e psicografando também para pessoas cultas. E, na verdade, nós temos que fazer aqui, nessa mensagem aqui, uma literatura muito mista, utilizando o popular, o intelectual, para que todo mundo entenda. Cada espírito tem seu estilo, certo? Se ela tem o estilo dela, a gente respeita o estilo dela. Agora, vamos colocar uma coisa em prática na nossa visão espiritual. Se eu quero psicografar um livro de psicologia, eu sei que os termos vai ser complicado, certo? Mas esse livro não vai alcançar todos. Entenda bem isso. Vai alcançar determinada classe, mas não vai alcançar a todos. Mas se não vai alcançar a todos, então o que é que eu devo fazer? Um estudo sobre essas obras. É o que fazem, não é isso? Um estudo sobre essas obras. Agora, o mais interessante é que no estudo sobre essas obras, as pessoas têm que levar o dicionário também para entender. O que eu quero dizer é que cada espírito está no posto que Deus colocou. Eu não vou condenar, eu não vou levantar nenhuma crítica com relação
ao espírito Joana de Ângeles, em uma forma. Mas cada um veio para um papel principal na Terra. Então, se a nossa irmã está nessa missão espiritual, isso quer dizer o seguinte, que futuramente espíritos terão um entendimento bem melhor sobre as suas obras. Mas no momento isso não é uma coletividade, é um número muito resumido. Eu entendo. Então, se de repente a doutora Ellen, que trabalha na área de geografia universal, ela começar a psicografar sobre planetas, você depois tem que fazer um estudo de interpretação, porque é muito complicado as colocações que ela pode fazer. A mesma coisa é o espírito Joana de Ângeles. Tá certo? E aí, no caso, essas pessoas que vão dar esses estudos é que tem que tentar fazer com que essa linguagem, que originalmente é complexa, se torne acessível para que o maior número de pessoas entenda. E aí, se você vê as pessoas que fazem esses estudos, às vezes não conseguem. Mas Pronto, tem pessoas olha, que fazem isso muito bem. O espírito vai e faz o seu papel, certo? Dentro da literatura psicológica. Aí vai o expositor, quer fazer o mesmo papel do espírito. É complicado. Como é que eu vou entender a obra? Entendeu? O expositor, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que simplificar. Se existem palavras difíceis ali, ele vai pegar um público misto, ele tem que levar a maneira mais fácil daquela palavra para alcançar a todos. E muitas vezes isso não acontece. Então, ele decora o livro, decora os termos, e joga esses termos achando que as pessoas vão entender. Não vão entender, não. Cada um dentro da sua limitação. Diga, seu Maestro. Olha, senhora, lá no início, a senhora falou que houve uma reunião em 4/9 com mentores espirituais, dentre as quais a senhora estava lá participando desse evento. E o assunto é esse assunto que está em tema. Espiritismo e o profissionalismo. Aí uma pergunta. Esses mentores, eram mentores de médios ou eram mentores de instituições que agregam médios? Para eles levar essas informações para esses médios. Na verdade, os mentores, quando há reunião de mentor espiritual no plano, existem os mentores de médios, mentores de instituições espíritas, onde nós também participamos disso. Mas entenda uma coisa, Nelson, nem todos têm a coragem que o médico que eu trabalho tem. Nem todos. Todos recebem a mensagem da mesma forma. Mas na hora de passar para a psicografia, ninguém quer assumir compromisso, não. Ninguém quer ficar mal visto pela colocação que fez. Eu não posso fazer um espiritismo para agradar uns e desagradar outros. De forma nenhuma. Então, o que acontece? Eu quero agradar a todos. Não pode, a gente tem que entender isso. Aquele médico que recebeu a orientação do seu mentor espiritual, por que ele não psicografou isso aqui? Porque já faz mais de anos que isso está acontecendo e ninguém toma uma providência comprometendo a doutrina espírita. Ora, alguém tem que aparecer. E quando aparece, a justiça divina deposita toda a confiança e mandar a mensagem por aquele médium, porque sabe que vai chegar. Vamos fazer um exemplo bem claro. Eu tenho 10 mensageiros, correios espirituais. Cada um recebeu a mesma mensagem. Ninguém naquele momento ali leu essa mensagem. Estava dentro do envelope. Certo? Quando abriu o envelope, tomou um choque. Isso aqui eu não vou fazer. Vai me comprometer. Só sobrou um. O que abriu o envelope e disse, não, para o bem de todos, eu vou sacrificar até o meu nome, mas essa mensagem chega. É o que acontece com o nosso irmão que está à frente desse trabalho. Os demais recebeu a mesma mensagem, mas na verdade ninguém pode fazer vista grossa ao erro, não. A gente tem que corrigir. Se a gente não corrigir, as futuras gerações que irão para a tribuna, para conferências, o que é que vai acontecer? Em vez de selecionar agora o preço do seminário, vão selecionar a profissão de cada um. Isso é uma visão futura. Porque, olha, só pode se inscrever quem tem curso superior. Quem não tem, não vai ouvir a palestra. Isso pode acontecer, pode. Nessa reunião também foi discutido sobre esse assunto. Então, para a gente evitar esse futuro, que poderia ser o fim da doutrina espírita, sendo uma doutrina fechada só para os intelectuais, então alguém teve a coragem de trazer a mensagem e a gente trouxe.
Pois não. Depois eu vou com o senhor. Doutora Cristina, me diga um negócio, essa questão também do expositor, dá muito exemplo sobre ele, ser exaltado da sua experiência. Isso é bom ou é ruim na palestra? Olha, experiência que o expositor pode contar. Experiência de perfeição em expositor é comprometedor. Essa é isso. E como é comprometedor? Então, como é que pode um expositor chegar aqui e se colocar melhor do que a plateia? Ele não pode fazer isso. Ele vai ter que entender, se ele está desse lado aqui, tenha certeza que a carga tributária espiritual é bem maior do que quem está aí. Porque quem está aí, muitas vezes, ele vem ouvir uma palestra e ele não tem um compromisso nenhum de seguir o que você está falando. Agora, você tem que dar o exemplo do que está falando. Aí é muito mais comprometedor. E o que acontece com muitos expositores? Ele faz da palestra a vida dele. Exatamente. Entendeu? E ele quer depois que a instituição dele esteja repleta de gente. Como é que pode? Não vai estar repleta de gente. Por quê? Ninguém está ali para ouvir a vida de ninguém, não. A vida de expositor, não. A codificação tem vários livros. Tem vários livros psicografados. Então, olha, é interessante. Tem expositor que ele coloca 10 tópicos sobre a vida dele para falar em tribuna. Mas quem é que vai aguentar um negócio desse? Me diga mesmo. Então, aquelas pessoas, quando termina, elas se sentem humilhadas. A gente percebe isso, se sente humilhada. Sabe por que se sente humilhada? Aquele homem já é santo e eu não sou. Aquele homem é perfeito e eu não sou. Eu não vou ali mais não. Porque o que ele contou ali, ele é melhor do que a gente. Quando a gente vai estudar o movimento espírita e o esvaziamento total dos centros espíritas, a gente encontra isso. E como a gente encontra isso? Porque não adianta você falar, não. Se aproxime de quem está doente para conversar, sente com ele para conversar. Às vezes o palestrante ele faz uma bela palestra. Quando alguém diz, eu posso falar com o senhor, olha, eu não tenho tempo, eu tenho uma palestra daqui a 1 minuto. Como é que pode um negócio disso? Pois não. Doutora Cristina, me ocorreu durante a sua exposição algumas questões. Pode falar. Então, a primeira, a doutrina espírita, ela é uma doutrina do século XIX, não é? Ela é codificada num período em que o Ocidente ele vive uma crise que leva a muitos questionamentos. O racionalismo. O racionalismo, a crença na própria igreja que antecedeu, né? Então, há uma série de crises que acontecem. No Brasil, a gente tinha a ideia de ser o maior país espírita do mundo, né? Onde você tinha, talvez, pelas obras de Chico Xavier, uma divulgação do espiritismo em que a ênfase na religiosidade era mais intensa, né? Isso chegava às instituições. Mas aí a senhora colocou uma coisa que me pareceu preocupante, no sentido de que eu já havia percebido que o movimento espírita, quando eu comecei, ainda na infância, para a evangelização infantil, depois fui para a juventude espírita, eu percebia que havia um movimento mais dinâmico. E hoje, eu percebo que o movimento é como se ele estivesse arrefecendo. Houve um índice alto que foi caindo. E muito caindo. Então, por que aconteceu isso? Há 25 anos atrás, você tinha um movimento espírita popular. Certo? Esse movimento espírita popular era um movimento de diversidade social. Aí começaram a adotar os seminários pagos. Quando aconteceu os seminários pagos, essa classe desfavorável não tinha condição de pagar. Aí houve a invasão dessa classe na igreja evangélica. Foram para lá. Então, quando chegaram nas igrejas evangélicas, essa classe ela foi bem recebida. E olha que era uma grande quantidade de adeptos. O espiritismo ele começa a ficar com a grande quantidade muito resumida. Aquele que pode pagar, estuda. Que não pode pagar, também não entra. Então, olha,
A gente faz pesquisa de base em comunidades como essa. A gente sai com um grupo de entidades espirituais para fazer pesquisa de levantamentos também de quantos espíritos tem naquela área e quem é que tem o conhecimento. Existem pessoas que dizem: eu gostaria de ler um livro de Francisco Cândido Xavier, mas o preço é muito alto. Então veja mesmo. A gente começou a divulgar uma coisa, de repente começaram a observar que poderiam obter lucro. Eu falo isso abertamente, vai para a rede. Quando começaram a observar que poderiam obter lucro, os preços de livro foram lá para cima. A classe desfavorecida não teve mais conhecimento nenhum. Só que essa igreja evangélica, foi o que elas fizeram. Olha, minha irmã, vou lhe dar uma Bíblia de presente. Essa classe não voltou mais para o Espiritismo. Começou aí. Essas pesquisas a gente tem todas elas em vista. Então, quando a gente observa que os grandes eventos, eles são feitos aonde? Nos centros da cidade. E as periferias, como é que fica? Então, esses grandes eventos atraem. Mas eu não estou querendo chamar a atenção da imprensa. Eu tenho que esclarecer a população. Então, por que eu não faço um evento popular dentro de uma favela, esclarecendo as pessoas que ali estão? Por que eu não chego para um evento em rua, não faço para uma praça mais humilde, numa escola pública? Mas eu separei o público. Quando a gente observa que hoje, nesse país, nós só temos 3 milhões de espíritas, nada mais do que isso. E se não tiver cuidado a cada ano, esse número cai. Se você tem 3 milhões de espíritas, se você for observar e a gente for analisar e perguntar a essas pessoas o que é o espiritismo, eu não sei. Você já leu alguma obra? Não li. Se você for contabilizar, senhor, o senhor só tem 1 milhão de espíritas esclarecidos. 2 milhões de espíritas nunca leram o Evangelho, são ansiosos para ler, nunca leram uma obra de Francisco Cândido Xavier, porque não tem recurso para isso. E quando se pergunta na pesquisa, eles acham a doutrina bonita, eles acham a doutrina atrativa. Mas o senhor tem algum livro em casa? Não tem, mas eu sou espírita. Ele é espírita por convicção, não é por conhecimento. E de quem é a culpa disso? De quem administra a doutrina espírita. Porque se de repente eu faço uma palestra, veja outra coisa séria. Eu faço uma palestra, por que eu tenho que vender o CD da palestra? Ora, se eu quero uma palestra popular, eu coloco isso em rede, para todo mundo ouvir, para todo mundo assistir. Aí a gente observa que os padres cantores, começam a invadir também essa área. E os padres cantores começam a entrar em rede, fazendo seus cantos gratuitos, enquanto o movimento espírita não. Eu falo aqui, mas você tem que pagar ali. Isso não pode ocorrer, não. Nós só temos, na verdade, 1 milhão de seguidores esclarecidos. 2 milhões não tem nem conhecimento, nem nunca pegaram no livro. Nas nossas pesquisas, isso aí são pesquisas exatas. Aí o que acontece nesse ponto de vista aí? Quando alguém diz que eu sou espírita, você é um bandista, né? Sabe por que ele deu essa definição? Porque ele nunca pegou numa obra espírita. Se ele pegasse numa obra espírita, ele saberia definir e respeitar a religião de todos. Deixa eu ouvir aqui, depois eu falo para o seu Reginaldo. Doutora, realmente, na prática, houve uma elitização e a questão da universidade. Eu venho água. Houve uma elitização. Vamos lá. Elitização do movimento espírita, isso colocando-se a universidade dentro do centro espírita. Outra coisa que antigamente, quando mais jovem, né, existiam as bibliotecas, foi quando descobriu-se que o livro dava um dinheiro, aí se fazia-se, vamos vender para poder ter dinheiro para manter o livro. Isso chama-se divulgação. E fez livraria e não biblioteca. Aqui nós temos um pouco da livraria, que ainda é muito restrito, mas poderíamos fazer a biblioteca uma relação de livro de doação. Você pega, você leva, não marca nada. Se a pessoa devolver, ótimo, é a responsabilidade. Se não devolver, que tenha bom proveito. Então a gente poderia pensar, mas o que eu queria falar além disso... Deixa eu responder essa pergunta. Olha, Dona Maria Cláudia Martins, no hospital que vai ser construído, ela vai querer uma área de literatura espírita gratuita. Isso. Para que a pessoa que chegue, muitas vezes ela não tem tempo de ler em casa. Aquele livro é dado, já que ela vai passar 1 hora ali circulando,
ela vai ter um lugarzinho dela para fazer a leitura dela. A pessoa que nunca soube o que é o Espiritismo, o projeto dela é dar um livro gratuito na hora que fizer a consulta, o que é o Espiritismo. A pessoa que nunca ouviu falar da doutrina, os caminhos percorridos são esses, não tem outro não. Pode falar. E outra coisa é o seguinte, o Espiritismo em si, como ele é aberto, e ele prega realmente o livre-arbítrio, esse consenso, o que acontece? Hoje em todas as artes, e também no Espiritismo, a censura é uma coisa muito difícil. E muita gente se prende em não ter censura e não poder censurar, perde-se a liberdade de achar que pode falar e pode dizer o que quiser. Uma dessas coisas é como a senhora comentou. Vem um palestrante numa hora pública e dá um procedimento, e dá um depoimento. O depoimento dele e confunde com o Espiritismo. Quem já não tem conhecimento, ou pouco tem conhecimento, vai atribuir aquilo ao Espiritismo. E essa é a questão. Como censurar isso? Né? O nosso irmão Nael tem uma preocupação imensa com isso. Olha, o que nós temos, mas como é que a gente pode... O que nós temos observado também na questão da literatura espírita é muitas fantasias mediúnicas. Isso nos preocupa porque a descrição de mundos espirituais dada por alguns autores esses espirituais, mais influenciados pelo psiquismo do velho. Essas regiões não existem. Não existem essas regiões. Só que esses livros eles não passam por uma avaliação. Eles são jogados. Então, as pessoas, muitas vezes, pegam esse livro e vai ler. Por isso que eu digo a vocês, olha, as obras mais seguras que se tem é a codificação. Tenha toda uma estrutura ali. Pesquise tudo que tiver nela. Faça uma comparação da literatura de A mais B e chegue às suas conclusões. Mas eu jamais vou citar aqui autores que você não deve ler e leia. Eu sou da opinião da seguinte forma: leia tudo, descubra o que é falso e o que é verdadeiro. Porque se de repente eu me coloco numa posição de dizer não leia isso, não leia aquilo, eu estou simplesmente, eu estou entrando na sua liberdade de expressão. Isso é falta de ética. Eu não posso fazer isso. Na verdade, o que eu tenho que fazer é o seguinte: olha, eu estou com essa obra aqui, leu, foi o que você achou. Olha, eu achei que tem alguma coisa de errado, consulta a codificação. Mas o que a gente não pode fazer é achar também que as pessoas que estão dentro do movimento espírita estão psicografando tudo correto. E as pessoas que estão fora estão erradas. Eu não tenho também essa visão, não. Eu tenho que observar se aquela pessoa estiver debaixo de uma cabana e escrever uma psicografia permitida por espíritos superiores, eu digo que é autêntica. Não importa de onde veio, é autêntica. Ah, mas o senhor não tem nenhuma qualificação, nenhuma ligação com o movimento espírita, então isso é mentira. Eu não posso pensar dessa forma, não. Porque a verdade, ela surge por diversas portas. Ela não vai surgir só por uma porta, não. Então nós temos que tomar isso como um verdadeiro cuidado com as obras que a gente vai consultar. Por quê? Se a gente for fazer a avaliação disso tudo, a gente vai observar que muitos médios, eles lêem mensagem de autoajuda. Passa o ano todinho lendo mensagem de autoajuda. Quando o Bezerra de Menezes chega para psicografar sobre medicina, não vem. Só vem autoajuda. Então, aí não é culpa de Bezerra de Menezes. É o médico que se habituou a ler só mensagem de autoajuda. Diga, senhor Reginaldo. Só completando o que o senhor falou, eu acho que o movimento espírita, ele está fracassado, pode-se dizer assim. Porque deixou de aprender o principal, o paciente, que chega em busca de ajuda e de auxílio, foi esquecido. Veja o relato dele ali, que bate muito com o relato de uma paciente minha. Essa paciente veio de uma determinada instituição X. Chegou aqui no Patrícia Bacelar. Quando eu olhei a ficha, eu vi o nome da instituição. Eu disse, olha, a senhora não está fazendo tratamento nessa instituição, porque a senhora veio para cá. Ela disse, doutora, eu estou há 3 meses nessa instituição. A senhora sabia que ninguém sabe meu nome, não sabe quem eu sou, nem eu sei o que estão tratando de mim. Imagine vocês. Para um médico espiritual que está dentro do consultório com um paciente desse, eu só tenho a lamentar que o espiritismo não tem nada a ver com isso, não. De jeito nenhum.
por que a senhora veio para cá? Eu vim para cá fazer a consulta porque já chamaram meu nome, já sabem o que é que eu tenho e já estão interessados em resolver meu problema. Olha a diferença. Entendeu? O que o senhor está dizendo é uma grande verdade. Olha, para tratar de obsediado, não se trata de obsediado só fazendo palestra, não. Você tem que se aproximar, conversar com ele. Você tem que mostrar a ele que ele pode sair do processo obsessivo através até de uma boa conversa. Mas muitas coisas que são usadas não é para ser usada de uma forma equivocada. Chegar para um obsediado, que muitas vezes aquele obsediado ele tem uma reforma moral equilibrada nessa existência, mas as causas são de existências anteriores, e muitas vezes chega para ele e diz, olha, isso no senhor é falta de reforma moral, por isso que o obsessor está atrás do senhor. Como é que eu posso dizer isso a alguém sem conhecer a vida dele? E se essa pessoa é equilibrada moralmente? E se a cobrança for de vidas passadas? Você acha que essa pessoa volta de novo? Ela não volta mais não. Sabe por quê? Ela vai dizer, me disseram ali que eu era um imoral. Não vou mais não. E quando ela chega numa igreja e ela bate na porta, a pessoa não vai perguntar a ela se ela é imoral ou não. Ela vai tratar e evangelizar. É o papel do movimento espírita. Doutora, dentro dessa linha que a senhora está colocando, isso leva a gente a uma reflexão preocupante. Porque existe dentro do movimento uma célula que orienta o movimento na seguinte direção. Você tem que tirar o indivíduo do analfabetismo da vida dele. Ele tem que se enculturar, ele tem que conhecer o espiritismo. Aí eu faço uma pergunta, se eu estou obsedado, perturbado, até de jogar pedra em santo, como é que eu vou pensar na hora dessa e fazer alguma coisa nessa direção? Uma resposta bem exata para o senhor. Se Jesus não curasse, iriam acreditar nele? Acreditariam não. Por isso que o recurso da cura que o Cristo utilizava era para mostrar a força de Deus sobre o necessitado. Então, se chega alguém doente dentro de uma casa e ele continua na mesma durante 6 meses, eu vou dizer para ele que é falta de moral dele? Não. Está faltando algum mecanismo. Está faltando algum estudo daquela casa sobre o necessitado. Agora, se esse necessitado, na verdade, ele está ali perturbado, ninguém sabe o nome, ninguém sabe o endereço, ninguém sabe a patologia, você espera que ele vai ficar ali? Não vai ficar, não. Aí outra coisa também, como é que eu vou implantar? Num paciente perturbado ensinamentos espirituais? Não tem condições. Se ele não consegue raciocinar sobre a situação que ele está vivendo dentro da família, como é que eu chego e digo, é o seguinte, você vai participar do estudo mediúnico, certo? Para a semana o senhor começa e daqui a um mês o senhor está na mesa. Isso é mediunidade. Não pode ser assim não. Então eu tenho que entender a perturbação dele, eu tenho que entender os obsessores que o cercam, para tratar de todos eles. Quando ele estiver num perfil de trabalhador, é que eu posso convidá-lo para estudo mediúnico. Mas as coisas acontecem tão precipitadamente na cabeça de muita gente, que quando olha para alguém caindo, esse é um médium. Não. Pode ser um necessitado que precisa de uma boa palavra, não de desenvolvimento mediúnico. Dona Ana? Eu queria trazer uma informação que eu vi na semana passada na Rádio Espírita, dizendo que foi construído em Vitória da Conquista um centro de convenções espírita para só ocorrer palestras espíritas. Veja mesmo que eu tenho razão. Aí você constrói um centro de convenção espírita, certo? Só para ter palestra espírita. Entenda bem. O espiritismo não está precisando de palácio não, pessoal. Olha, se faz espiritismo debaixo de uma ponte, debaixo de uma cabana. Então, quando o espiritismo saiu da periferia e foi para as grandes cidades, aí começou a manipulação. A verdade é essa. Então, esses têm conhecimento, mas aquela comunidade não tem. Então, nós já contamos a experiência que nós tivemos em Santa Cruz do Capibaribe, no hospital Ricardo de Menezes. Como aquelas pessoas entendiam o espiritismo lá? Para as pessoas do Agreste,
o espiritismo era magia negra, o espiritismo era umbanda, o espiritismo era candomblé. Não tinha outra referência, não era isso? Não havia outra referência. Quando eu abro o Hospital Ricardo de Menezes, e no primeiro atendimento que eu vou fazer aos necessitados daquela área, quando eles entram num consultório espiritual, é impressionante. Eles olhavam e procuravam as imagens. Ele procurava o defumador, ele procurava a imagem do santo. Eles não achavam nada. Quando terminou a consulta, eu vi que alguns entravam suando frio. Suando frio mesmo. O que é que eu vou encontrar depois daquela porta? E agora? E quando chegava ali, eu dizia: boa tarde, doutora Cristina Santos. Pois não, sente. Aí ele: eu estou falando com um espírito que é médico. É, como o senhor queira, sente, por favor. E quando a gente passava as patologias espirituais, ele começava a divulgar em toda a região. Até chegou o momento exato das pessoas começarem a frequentar e observar que ali estava uma definição do espiritismo científico, que não tinha nada a ver com essas religiões que a gente respeita, mas não tinha nada a ver. Agora, como é que nós temos aí 150 e poucos anos de evangelho e as pessoas não sabem definir o que é o espiritismo? Alguma coisa está faltando. Alguma coisa a mais está faltando. Doutora, considerando essa problemática, no plano espiritual, nessa reunião sobre a qual a senhora falou, foi traçado algum plano estratégico que possa colaborar para que a gente reverta essa situação? Tem algo sendo preparado? Porque eu, pessoalmente, acho que o Espírito só me trouxe coisa boa. Então, de que modo isso a gente vai partilhar? Porque do modo como a senhora coloca, eu fico muito preocupado de quais são os desdobramentos desse arrefecimento. A gente tem uma federação espírita que é em nível nacional, que tem federativas nos estados. Tem se feito alguma coisa? O que é que vai se fazer? É isso que eu estou perguntando, diante desse problema. A estratégia dos espíritos superiores já começou nessa psicografia. É o alerta. Mas pode ser que alguém pense da seguinte forma, né? Os hospitais espirituais, eles não têm ligação federativa, não vão levar isso a sério. Não levem. Mas daqui a 5 anos me digam como é que vocês vão ficar. Só isso. Não leve a sério. Continue nessa postura de apresentar os doutores, delegados, promotores em tribuna para falar de coisas que eles não sabem, muitas vezes não entendem. Entendeu? E outros sim, entendem. Agora, continue nessa postura, que daqui a 5 anos o senhor vai ver minha resposta aí. Daqui a 5 anos o senhor vai observar o seguinte: grupos elitizados. Só entra quem tem formação de curso superior. Se não tiver, não entra. Por quê? Porque o assunto ele não vai entender. Ele só fez a primeira série primária, ele não pode entrar. É isso que nós estamos tentando evitar agora. A estratégia nossa é essa. Tentar evitar um dano maior na doutrina espírita. E se de repente alguém achar que nós estamos errados, então consulte os seus próprios adeptos. Vá perguntar, faça uma enquete na internet para vocês observar o resultado disso tudo, o que é que vai dar. Um espiritismo intelectualizado, onde a pobreza não tem participação nenhuma. As outras religiões, entenda bem, elas refletem muito na visão do necessitado e daquele também que não tem intelectualidade. Então, essa religião, senhor, observe que as casas estão lotadas. Não é isso? Estão lotadas. Por quê? A gente nota um pastor popular, um padre popular, que de repente termina a missa e vai para o meio dos adeptos abraçar todos eles. O pastor que tem uma salazinha para atender o pessoal para conversar. Enquanto que o palestrante espírita, ele tem 365 palestras por ano. Como é que pode uma coisa dessa? Ele vai ter tempo para ouvir ninguém? Quando sair daqui, por favor, eu não tenho tempo não, vou sair daqui, eu já vou para outra palestra. Isso é falta de planejamento. Você não vai viver a vida inteira falando. Você tem que ouvir também para aprender a necessidade dos outros. Pois não? Estamos chegando ao nosso final. Quando eu fui a primeira vez na federação, eu fui assistir a palestra espírita mesmo, eu me senti nessa condição, perdido. Porque o nível era muito alto. E a gente não tinha um grau de compreensão ainda.
Então, por insistência, estudando... Olha, existem temas que eu não levo para a tribuna, porque é muito difícil de compreender. Eu não levo esses temas. Então, os temas mais difíceis vocês vão pegar aqui em estudo mediúnico comigo. Mas em tribuna, eu faço o quê? A física e a química do amor. Todo mundo vai entender isso, que todo mundo já amou e decepcionou-se. Então, todo mundo vai entender isso. Então, eu levo o que vocês passaram, o que vocês viveram, entendeu? Dia a dia. Então, o dia a dia, eles entendem. Mas eu vou levar ali a física fluídica do mundo espiritual. Quem é que vai entender isso? Ninguém vai entender isso. Então, eu tenho que pegar temas populares do dia a dia, da convivência daquelas pessoas, porque quando terminar a palestra, ela vai dizer, olha, falou minha linguagem de percepção. Então, quem falou ali sabe que a gente passa. Agora, não adianta você pegar uma conferência, você chamar só intelectuais, colocar temas, até o tema é difícil da pobreza entender. Entendeu? Que eu não vou citar. Mas é difícil. É difícil mesmo, se acalma, Sonares. Não vou citar não. Entendeu? Então fica difícil essa questão. Porque, na verdade, a gente tem que escolher o básico para o popular entender. Então, aí sim, a gente está indo na diretriz de divulgação doutrinária. As últimas perguntas, por favor. Doutora, só voltando um pouquinho, você até já levantou um pouquinho essa questão, mas assim, eu vejo, e eu estou me colocando, porque a minha formação está sendo dentro dos hospitais espíritas. Né? A senhora acha que, ou se foi feita alguma pesquisa com relação a esse crescimento também de hospitais espíritas, e até alguns anos atrás a gente não tinha muito essa referência. Tinha sim a referência das federações, dos centros menores espíritas, mas a formação, eu entendo que a formação dos hospitais espirituais são bem diferentes, né? Desses outros segmentos. Se foi feita uma pesquisa com relação... Olha, os hospitais espirituais, na verdade, eu quero dizer a todos o movimento espírita que nós viemos somar. Nós não viemos ocupar espaço de ninguém. Porque não precisamos de ocupar espaço não, porque a igreja evangélica já fez isso no movimento espírita. Não precisamos fazer isso não. E quando a igreja evangélica fez isso com o movimento espírita, nenhuma federativa tomou nenhuma providência. Mas quando os hospitais vão se expandindo, e vocês são aqui verdadeiros guerreiros, porque enfrenta obsessões, enfrenta hipnose, enfrenta semi-hipnose, muitas vezes adoecem por amor o paciente, pouco importa que estão reconhecendo o trabalho de vocês ou não. Quem trabalha para Jesus não tem carteira assinada, nem tem hora para largar, nem tem salário. Esse é o trabalho de Jesus. O que me admira em vocês, Carlos Menezes, Maria Cláudia Martins, Amor Progresso, Margarida Ferraz, é a coragem desses médicos. Porque vocês vão ficar na história como os médicos que enfrentaram falanges espirituais, mas que não foram reconhecidos pelo movimento espírita. Pouco importa isso. O que importa é a semente que vocês estão deixando para os futuros médicos. Se os hospitais estão expandindo, se eu tenho bom senso, se eu prego o amor e a caridade, se eu sou humilde, eu ia me sentar e conversar com a direção do núcleo central. Qual é o modelo de trabalho? Vamos trabalhar junto? Se eu estivesse trabalhando para o Cristo, eu faria isso. Mas se eu estou trabalhando para mostrar às pessoas o meu trabalho e não do Cristo, eu vou procurar o separatismo. É o que está acontecendo no movimento espírita. Muita paz para todos.